A Guarda Municipal realizou 19.157 ações na cidade no primeiro semestre deste ano. Mais de 12 mil medidas foram de combate à pandemia do novo coronavírus, além de fiscalizações de posturas municipais, atuação e ocorrências de crimes e contravenções penais, entre outras. Os 10 bairros com maior demanda foram Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca, Centro, Recreio dos Bandeirantes, Campo Grande, Bangu, Tijuca, Meier e Leblon. Cerca de 34% dos registros aconteceram em via pública, 25% na orla marítima, praia, canal, rio, lagoa e 17% em logradouros públicos. O José Ricardo Soares é o comandante da Guarda Municipal e hoje nos atende para falar de um balanço, um levantamento que foi feito do primeiro semestre de 2020. Que tipo de atuações a corporação teve nesse período? Desde que nós chegamos aqui, a corporação ela tem se voltado mais para a pandemia, mas nós não deixamos de fazer as nossas outras atividades, como a prevenção primária dos crimes, dos delitos que acontecem na cidade e também do ordenamento. Mas ficamos basicamente voltados para a pandemia. Foram 19.167 ações na cidade do Rio de Janeiro nesse período. E muitas delas, mais de 12 mil, justamente relacionadas à pandemia do novo coronavírus, como, por exemplo... Nós adotamos aqui uma solução caseira que nós fizemos. Pegamos 65 veículos nossos que já possuíam a corneta e automaticamente nós transformamos essas cornetas em veículos de comunicação e fizemos algumas gravações para que as pessoas pudessem evitar aglomeração, utilizar as máscaras, ficar na residência. Então foram umas ações que a gente utilizou em vários parques, em várias áreas da cidade, centro da cidade, orla, e comunicando as pessoas para que elas não fizessem isso. Fizemos também os bloqueios da cidade, foram 13 bloqueios que nós aplicamos, chamados lockdowns. Os lockdowns eles foram aplicados nas áreas de maiores aglomerações e de concentração de pessoas, foi o centro de Campo Grande, Bangu, e Pavuna, Madureira, Cascadura e Meier. Então, nós fizemos alguns desses pontos que eram pontos de maior circulação para que as pessoas evitassem circular por aquela região. E também aplicamos algumas fiscalizações sanitárias em conjunto com os outros órgãos, tanto a Vigilância Sanitária quanto o CLF, em operação conjunta com a Secretaria de Ordem Pública. Trabalhamos também no disco aglomeração, também efetuado pelo Gabinete de Crise da Secretaria de Ordem Pública. E nós também aplicamos o chamado TCIS, que é o termo de constatação de vigilância sanitária para caso de pessoas ou órgãos, entidades que descumprem a regra de ouro que foi estabelecida pelos decretos do prefeito. Então, nós estamos trabalhando em cima dessa linha. Então, a Guarda Municipal hoje ela não aplica a multa, mas ela aplica o termo de constatação. Esse termo ele é levado para a vigilância sanitária. Lá, a vigilância sanitária transforma esse termo em multa, e essa multa a pessoa pode recorrer, naturalmente, mas a novidade desse termo de constatação é que nós agregamos a esse termo uma fotografia. Então, além da fé pública do agente, claro, a gente ainda tem uma fotografia para comprovar o ato que aquela pessoa ela cometeu naquele determinado local. Ou seja, por aglomeração, ou falta do uso de máscara, ou estabelecimento aberto no horário que não deveria ter aberto, estabelecimento que não cumpriu as regras de ouro. Então, nós trabalhamos basicamente nessas frentes. E também fizemos uma novidade durante essa pandemia, Mariana, que foi utilizar um dos nossos recursos que estava aqui. A gente deixou um pouco separado, mas utilizamos no momento certo, que foi a nossa banda de música, num projeto que a gente chamou de Abraço Musical, Guarda no Seu Coração. Isso aí foi uma coisa que nos trouxe muito alento, e até hoje a gente aplica ainda essa utilização da banda, que ela vai para condomínios residenciais, ela vai para praças onde tem aglomeração de residências muito grande, e ali ela traz um pouco de conforto para essas pessoas que estão confinadas nas suas residências, principalmente as pessoas mais idosas. Então, as pessoas vão para a janela, assistem a apresentação da banda, que é uma apresentação rápida, até para não causar aglomeração. Então, eles fazem uma média de 3 ou 4 músicas
mas a pessoa vai para a janela, aplaude a banda de música. Então, isso aí foi uma interação muito boa que a Guarda ela criou junto à população do Rio de Janeiro. A banda é sempre muito simpática e muito querida da população, né? Agora, pelo que o senhor está dizendo, foram ações basicamente educativas, não só essas de correção de posturas, mas também unindo arte, cultura. Perfeito. Então, a Guarda ela procurou trabalhar em todas as frentes. Nós ainda ficamos também com um trabalho que foi um trabalho difícil, né? Que foi o trabalho de controle de passageiros nos BRTs e controle de fila. Pessoas também sem uso de máscara nesses estabelecimentos de condução, pessoas que às vezes não respeitavam a quantidade de pessoas dentro do ônibus, então a Guarda tinha que fazer essa intervenção junto ao consórcio, às vezes pedir para as pessoas que estavam em excesso sair dessas condições, controlar, fazer com que o BRT controlasse a entrada de pessoas dentro da estação. Às vezes tinha muita gente, a gente pedia para ele parar a fila e não deixar entrar mais gente até que aquele ônibus saísse. Então, foi todo um trabalho voltado para essa frente que a Guarda ela adotou desde o início da pandemia. E, além disso, a gente hoje também efetuamos várias ações de ocorrências envolvendo, foram uma média de 406 ocorrências, envolvendo entre furto, roubo, crime, contravenção. Então, a Guarda ela atuou também muito nessa frente destinada ao crime também. Perfeito. E agora, para o segundo semestre, o que tem em mente? Esse segundo semestre agora, nós ainda estamos com a pandemia, nós estamos trabalhando muito na área da praia, é uma das áreas que tem dado para a gente algum trabalho a mais, né? Porque as pessoas ainda não estão respeitando alguns controles de rigidez que é necessário. A pandemia ela não saiu, ela ainda está aqui ainda, apesar da gente ter uma baixa nos índices de morte e também de contágio, mas ela ainda está aqui e a gente precisa ainda ter o devido cuidado. Então, as recomendações nossas desse segundo semestre é que as pessoas continuem utilizando a máscara. Nós estamos com os agentes na rua ainda fiscalizando o uso de máscara, o uso das aglomerações. Os agentes também estão nos bares, nas áreas de concentração de micropolos, que a gente chama, onde fica a grande concentração de bares à noite. Um deles ali, nós podemos dar como referência o próprio Leblon, ali na Dias Ferreira. É uma área que a gente tem uma concentração enorme de pessoas ali durante a noite. A própria Barra da Tijuca também, ali é uma área da Olegário Maciel, uma área que a gente também tem um devido cuidado. Então, os agentes ainda estão fazendo operações nessas áreas para que as pessoas respeitem as regras de ouro, e tanto os bares quanto as pessoas que estão consumindo ali naqueles locais, para que ela respeite o distanciamento, para que elas utilizem a máscara, então, para que não haja uma grande aglomeração. Então, a gente vem fazendo esse trabalho. Mas o trabalho hoje que vem dando muito trabalho para a gente é exatamente algumas festas clandestinas também que estão sendo lançadas. Então, a gente, às vezes, a nossa inteligência, ela trabalha muito em cima da internet, a gente, às vezes, pega alguns eventos que vão acontecer e a gente já se antecipa e já vai fazer o bloqueio desse evento. Então, tem algumas raves que nós impedimos de ser feita. Nós impedimos um evento de uma empresa de filme, Sex, que queria lançar um novo filme, a gente conseguiu impedir isso em Campo Grande. Então, a gente vem fazendo vários trabalhos em cima disso. Algumas comemorações de times que foram feitos em Jacarepaguá, a gente vai evitar feijoada, churrasco. Algumas festas também em salões, alguns salões estão tentando voltar com festas, mas não está liberado apenas as festas infantis, mas ainda assim pessoas tentam fazer. Então, esse trabalho da Guarda vem todo voltado para esse fim, e nesse segundo semestre não vai ser diferente. Ou seja, muito trabalho pela frente, né, comandante? Muito, muito. A gente ainda está com muito guarda afastado por causa da comorbidade, né? Pessoas que têm risco de infarto, pessoas que já teve derrame. Então, nós temos alguns guardas que estão sendo preservados, e esse número não é pequeno. Esse número é um número bem expressivo, que mexe muito com a capacidade nossa de gerenciar toda a cidade do Rio de Janeiro. Por isso que a gente pede muito o apoio da população, que é muito importante para a gente, que ela compreenda isso, porque nossos guardas também estão adoecendo.
em virtude de estar na frente. Então, eu costumo dizer que eles são nossos heróis. Os guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro estão sendo heróis, porque estão adoecendo, estão indo para a linha de frente, fica doente, às vezes vão para o CTI, retorna para a linha de frente de novo. Alguns, infelizmente, perderam a vida porque algumas doenças de comorbidade também que eles não sabiam, e outros também foi pego mais frágil na doença. Então, nós tivemos muita perda também de guardas municipais, mas mesmo assim, os nossos guardas eles não arredaram o pé desse trabalho importante que a cidade precisa nesse momento. Então, eles não estão se afastando, estão cumprindo as suas escalas. A nossa parte toda de diretoria, a maioria também já tem pessoas de idade, e também algumas possuem até doenças, algumas comorbidades, mas eles não quiseram ficar em casa, estão trabalhando na linha de frente. Então, eu posso dizer que a cidade do Rio de Janeiro hoje, ela tem uma guarda muito voltada para esse interesse da população, para proteger a população do Rio de Janeiro, e ela está muito focada nisso. Então, assim, a gente recebe como legado isso. A Guarda Municipal ela tem na nossa canção que a gente se dedica para salvar alguém, até com sacrifício da própria vida. E a gente está enxergando isso no nosso guarda hoje. Então, o guarda entendeu que ele precisa estar na rua ajudando as pessoas a se salvarem. José Ricardo Soares, comandante da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.